Rails na prática, nós vamos falar sobre testes unitários e testes de integração. Então, a gente fez uma aplicaçãozinha na apresentação passada, né? Nós tínhamos lá uma classe chamada livro e uma classe chamada tipo livro, vocês devem se lembrar. E eu criei então os testes unitários e os testes de integração para a classe livro. Vou mostrar para vocês como que eu crio testes, né? Tanto unitário como teste de integração a partir do código. Eu poderia fazer pelo Java, né? Poderia fazer isso pelo Eclipse, mas eu aconselho criar por linha de comando. Por quê? Porque eu mesmo já cometi erros, né, no projeto Fusion mesmo, de criar pela tela, criar no pacote errado ou não criar com a nomenclatura errada. Né? Por quê? O Rails ele é um framework que não usa notations, né? Então ele é fortemente padronizado. Então a estrutura das classes, o lugar onde vão estar as classes dos pacotes, as nomenclaturas são muito importantes. Então se eu, por exemplo, colocar uma classe de teste num model, por exemplo, não vai funcionar. Né? Ou se eu colocar alguma coisa que esteja diferente do padrão que ele espera, também não vai funcionar. Então, por isso, eu aconselho criar pelo linha de comando, que ele já vai colocar com a nomenclatura, né, e no lugar certo. Então, Rails create, né, unit, por exemplo, unit test. Eu vou criar um teste unitário, apresentação ponto tipo livro. Não vai implementá-lo, mas só para vocês verem como que cria o teste unitário. Para criar o teste de integração é a mesma coisa, só que em vez de unit a gente coloca integration, certo? Vou criar rapidinho para vocês verem como faz. Por padrão, integration. Por padrão, quando você cria uma classe, ele já cria para você o teste unitário. Não o teste de integração não, mas o teste unitário ele já cria por padrão. Se porventura você apagar e quiser criar novamente, ele vai sem problema usando esse comando aqui. Ele já cria também o teste unitário para service, para controller, né? Você faz automático. Então aqui embaixo no meu pacote de teste, eu tenho aqui integração e unitário, e ele já colocou para mim, por exemplo, aqui o teste com o tipo livre. Havia apagado, ele já criou, tá vendo? Ele mesmo já colocou no pacote certo com a nomenclatura certa, ok? Agora vamos aqui, só para contextualizar vocês, eu fiz algumas alterações na nossa classe livre, né? Da apresentação passada para essa apresentação, para a gente conseguir fazer alguns testes. Então o que eu adicionei? Eu adicionei uma coluna, um atributo, né, chamado preço, ele aceita null, e adicionei um método aqui para a gente poder obter desconto, tá? Só para a gente poder fazer um cálculo, dependendo do tipo do livro, ele vai dar um desconto aqui, um percentual de desconto. Então vou apresentar para vocês primeiro o teste de integração, tá? Nesse teste de integração eu fiz só 2 testes básicos, mas eu vou explicar aqui o primeiro. Então ele deve criar um livro, certo? Como um livro ele precisa de um tipo livro, então primeiro eu crio um tipo livro, né, salvo ele para depois poder conseguir criar o meu livro. Agora olha só que interessante, na hora que eu estou criando o meu livro, eu estou populando aqui os atributos dele e eu não preciso usar o método set. Né? Eu posso simplesmente chamar o atributo, né, a partir do objeto, então o nome do objeto, ponto, o nome do atributo, passando o valor que eu quero. Não preciso usar o set. Se eu usasse o set aqui também funcionaria. Né? Da mesma forma o get, também não preciso usar o get, posso só usar o nome do atributo. E o próprio objeto se salva. Agora reparem que na minha classe livro não tem nenhum método save. O Rails implementa isso por padrão. Tá? Então por trás lá ele vai criar um método para salvar isso, mas eu não preciso implementar esse método. Então ele mesmo se salva, ele mesmo se deleta, né? E isso é uma coisa bem legal. Depois eu estou fazendo o que? Eu uso a própria classe também livro, faço um read e mando ele buscar pelo ID. Você também está pensando, poxa, mas ID, nem tem ID aqui, eu não estou setando um ID, lá na classe não tem ID. Pois é, por padrão, todo módulo tem um ID. Tá? Ele implementa isso sozinho, não preciso colocar. Se eu quiser, por exemplo, foi no nosso caso, a gente tinha um ID diferente, né? Não era um sequencial, os caras da HMS lá tinham um ID, então a gente teve que implementar esse ID. No meu caso, como é um número sequencial, eu não precisei implementar. Quando eu dei um save, ele já preencheu esse ID para mim, eu estou mandando ele buscar, fazer uma select no banco, passando um ID, certo?
Aí você fala, mas eu só posso buscar por ID? Não, eu posso fazer um find dessa forma, por exemplo. Então def, um exemplo, né? Livro, ponto, isso é muito bacana, find by descrição, por exemplo. E aí aqui dentro eu passar livro, ponto, descrição. Certo? Ou seja, eu posso fazer um find by por qualquer atributo do meu objeto. Isso é que é interessante. E eu não preciso implementar isso aqui também. Tá? Isso aí ele mesmo identifica. Então find by é uma palavra reservada, né? E ele automaticamente associa, depois do find by, o nome do meu atributo e ele busca por esse cara. Okay? Deixa eu comentar aqui para não criar dois objetos iguais. Agora eu faço alguns acertos. Vejam que eu não preciso usar parênteses, né? Não preciso colocar aqui os meus parênteses. Eu usei o get-descrição aqui propositalmente para vocês verem que eu posso tanto acessar o objeto pelo nome dele, o atributo pelo nome, como usando o get, né? Que é o que a gente está acostumado a fazer no Java. Funciona das duas formas. Então estou fazendo um assert equals aqui, né? Comparando se o livro que eu salvei é o mesmo livro que me retornou do banco de dados, para ver se está certo, se ele gravou corretamente o meu objeto, ok? E comparo também se o livro que eu setei, se o livro que eu salvei é o mesmo livro que eu associei no objeto, para ver se na hora que ele fez a referência lá, se ele referenciou corretamente. Tá? No exemplo de baixo, é a mesma coisa, eu crio um livro do mesmo jeito, só que eu fiz um pouco diferente para vocês verem outra coisa também legal, dinâmica do Grails. Reparem que lá em cima, no método anterior, eu criei o livro e depois eu populei os atributos, certo? Depois eu populei ele preenchendo os atributos. Eu posso criar o livro e aí no construtor passar os meus atributos. Então, eu posso passar tantos quantos atributos se eu tiver eu quiser. Tá? E ele automaticamente se vira para criar o construtor e preencher esses objetos para mim. Então, eu posso passar todos os objetos aqui, posso passar um, passar dois, enfim, quantos eu quiser, eu posso preencher os meus atributos aqui. Okay? Fiz um save da mesma forma, aí aqui eu fiz um find by all. Isso aqui na verdade é aquele select, né? Select all from, então tudo que tiver no banco de livro, ele me retorna todos. Eu verifiquei, só tem um, certo? Eu acabei de criar, salvei, só tem um. E aqui eu fiz um it, isso aqui eu fiz para mostrar para vocês, só tem um. Você fala, por que você fez isso aqui só tem um? Para mostrar para vocês como é fácil, né? Eu fazer um for each, na verdade, numa lista, né? Até criei um exemplo aqui em como ficaria em Java e como que é em Groove, né? Isso aqui na verdade é o comando de Groove. Então, por exemplo, eu peguei livros, fiz um it, fiz um assert not null para ver se não está null, fiz um assert comparando para ver se a descrição está certa, como só tem um, ele vai passar só uma vez. Beleza. E eu fiz em Java. Então, reparem que eu não preciso, por exemplo, colocar for, colocar os tipos e tal. Aí você vai falar, o que é esse it aqui então? Esse it é o seguinte, por padrão, quando eu faço um for quando eu faço um for each aqui numa lista, ele automaticamente chama o meu item, chama o meu objeto de it. Se eu quiser colocar um outro nome, por exemplo, eu poderia vir aqui, sei lá, eu quero chamar de L. Colocaria assim, pronto. Daí eu só trocaria aqui embaixo e já chamaria L. Entendeu? Se eu não colocar nada, por padrão é it. Ok? Vou mostrar para vocês essa facilidade aqui do Grails. Okay? Então esse é o teste de integração. Agora eu vou mostrar para vocês teste unitário. No teste unitário, eu criei alguns testes aqui. Deixa eu abrir o teste unitário. Eu criei alguns testes que não tem muito a ver com o objeto, mas para mostrar para vocês como a gente usa lista, set, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, deve criar uma lista de livros, certo? Não tem a ver com o objeto, mas para mostrar para vocês. Então, como que eu crio uma lista no Grails? Simples. Eu coloco entre colchetes os meus objetos, né, em sequência. Então, por exemplo, def livros igual livro 1, livro 2, ele já entendeu que isso aqui é uma lista. Fiz um assert aqui para provar que são uma lista, né, que ele é uma instância da interface list e que ele cria uma array-list, ou seja, ele está usando a própria classe do Java array-list. Tá? Então, não preciso me preocupar com isso. E olha só como é interessante também, como é fácil para mim fazer um add, né? Eu quero adicionar um livro, por exemplo, criei um novo livro, livro 3, quero adicionar na minha lista, posso usar esse
esse sinal, né, de menor 2 vezes, ele automaticamente insere na minha lista aqui. Okay? E aqui o contains, verifico se contém 3, né, para ver se realmente inseriu. Né? Aqui eu fiz uma ordenação, vocês vejam também como é fácil fazer a ordenação. Então criei a mesma lista, tal, mandei ordenar e falei que eu quero que ele ordene pelo twisting do meu objeto. Ele automaticamente vai ordenar. Eu poderia ordenar por qualquer campo do meu objeto também. Ok? Fiz um assert aqui para verificar se realmente ele ordenou pelo jeito que eu mandei, né? Porque aqui embaixo eu criei umas features. Então eu criei o Nate e o Grails Rock, e aí eu mandei ele ordenar para ver se ele colocava o Grails Rock no primeiro. Ok? Então lista, mapa. Para criar um mapa. Mapa também facinho. Velo, key, velo. Só isso. Key, 2 ponto, velo. Vírgula, key, 2 ponto, velo. É igual a gente faz no Java para criar o JSON, né? A gente faz dessa forma também. Então mapa vazio, entre duas chaves, né? Entre chaves, na verdade, eu coloco 2 pontos, já pronto, já criei um mapa vazio. Tá? Agora, o set é igualzinho o list, com a diferença que ou eu coloco o tipo dele, eu seto o tipo dele, ou seja, eu falo que ele é um set, ou eu coloco um S7 na frente. Porque se eu não colocar nada, ele vai pensar que isso aqui é uma lista. Por padrão é list. Se eu colocar os objetos entre colchetes, né, em sequência, ele entende que é uma lista. Se eu colocar um S7, ele já converte, já entende que isso aqui é set. Bem dinâmico também. Aí fiz um teste aqui para fazer o cálculo do percentual, né? Então só para mostrar para vocês aqui, para fazer o cálculo obter o desconto, né? Então criei um livro, você tem o livro 1, você tem o livro 2. Aí no nosso método a gente está verificando, se for 1 dá 10%, se for 2 dá 15% e tal. E fiz um assert para verificar se realmente ele está validando. Agora reparem que o assert eu não precisei fazer assert equals, né? Eu fiz assert, aí livro.obter desconto igual 15. Isso aqui ele já entende, vai retornar um true ou false aqui e ele já valida isso também. Então, bem simples, bem mais rápido, né? Para criar, eu posso usar código Java como código Groove, funciona da mesma forma. Eu não vou rodar o teste, né? Porque minha máquina é um pouco lenta, mas vou mostrar para vocês aqui os testes que eu rodei. Então, eu posso tanto verificar o teste aqui, né, no script que ele vai mostrar para mim os testes e tal, como eu posso usar nesse HTML que ele próprio cria quando ele executa. Então, toda vez que eu rodo um teste, ele apaga esse HTML e cria ele novamente. Então aqui estão os testes que eu criei. Vamos lá, livro teste, né? Então esse aqui é o de integração. Então tem 2 lá, ele falou para mim que foi com sucesso. Se desse algum erro ia aparecer aqui o erro também, né? E aqui o outro teste que é o teste de integração que eu tinha feito. Ok? Então aqui é legal para visualizar, você pode deixar essa telinha aberta, né? Rodou o teste, da F5, já atualiza isso daqui, né? O André prefere o TextMate, mas como eu não tinha esse recurso, eu usei bastante isso aqui. Porque aqui ficava aberto praticamente o dia inteiro, né? Para mim poder executar. Bem, pessoal, é isso, né? Hoje eu queria mostrar para vocês de teste unitário, é isso. Mostrei um pouquinho para vocês também sobre collection. Na próxima apresentação, eu pretendo mostrar para vocês um pouco de service. E aí nós vamos mostrar também testes novamente, né? Só que aí esses testes unitários eu vou mostrar como é que faz mock, como que usa mock também, que é muito mais fácil que no Java, né? Vou mostrar como que a gente faz também para inserir dados no banco de dados, né? ou para obter informações usando o criteria, esse tipo de coisa, tá bom? Então, o que eu queria apresentar hoje é isso. Obrigado.